Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, tu pode até não gostar, mas a Xian é a dona dessa temporada. Vamos falar de solteiros, ilhados e desesperados, já nem lembro mais quais são os episódios, porque é um monte. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Corre agora, corre! E aperta inscreva-se. Toca sempre tadinha para receber notificações de vídeos novos. Deixa o teu joinha e comenta conosco. A gente fica super feliz quando vocês comentam conosco sobre o que vocês estão achando desses episódios. A temporada tá chegando ao final, né? Então Graças os próximos episódios são o último e penúltimo. Ô, Glória. Né? Só o último. Nem Glória. lembro quantos tem mais. Então algumas coisas vão começar a se definir, vão ficar mais claras. Algumas pessoas já vão dispensar outras e vice-versa, né? Mas pra gente poder continuar, o que tem agora? Spoiler! Ai, meu Deus do céu, né, Cláudia? E aí o episódio começa justamente com os caras escolhendo quem eles vão levar lá pro paraíso, né? E existia a esperança, né? Ou pelo menos todo mundo estava achando que todo mundo deles lá, né? Que o Jun Seo ia escolher a Min Seo para ir com ele. As garotas já tinham até se despedido dela porque ela ia pro paraíso, só que o Jun Seo escolheu a Xian, tá? E aí ninguém entendeu nada. As garotas não entenderam nada. A Min Seo já tinha até escolhido uma roupa especial para poder ir pro paraíso. Todas as garotas foram conversar. A Arin, que estava no outro quarto, veio perguntar para mim o que aconteceu. E aí ela acaba contando, inclusive, para as garotas como foi a conversa, né? Então, ele perguntou se eu queria ir. A gente falou sobre ele beber uísque, qual uísque ele ia beber ou não. Isso não quer dizer alguma coisa? Ele deixou super... Eu achei assim que essa conversa com ela foi... Tudo bem ele querer sondar se ela já estava afim dele. Mas ele querer sondar e deixar ela em suspenso, caso alguma coisa não desse errado, Não desse certo. não desse certo, e ele ainda tivesse ela de step, eu achei muito feio mesmo. Botou Min Seo em step. Não, é Min Seo. E aí, vai então pro encontro, né? E a gente vai fazer assim, mas... e antes de falar do encontro do Jun Seo com a Xian, e até mesmo de falar do encontro lá do Jong-soo com a Yojin, a gente precisa falar, para tirar logo isso da Tira o elefante frente, né? Tira o sala. elefante da sala, que foi o encontro do Tae-won com a Jin-young. Porque a gente reclamou muito no último vídeo. Senti que a produção deu um tapa na nossa cara. E vocês concordaram com a gente de que foi um absurdo eles não mostrarem nada. E assim, gente, eles não mostraram nada porque não teve nada, porque o Tae-won pareceu o Tae-won dos 5 primeiros minutos da temporada, que fala que ele correu o risco de olhar muito tempo no espelho pros olhos dele e se perder. A edição é fogo, a edição mostra o que ela quer mostrar. Mas, de certa forma, tipo assim, vocês estavam reclamando que é o casal lindo, que é tudo isso perfeito. Daí não deu tempo. Isso não deu tempo. Não sei não. Não dá. Porque assim, o que eu acho é que, cara, eu tava achando que era muito bom pra ser verdade, que o cara fosse tão legal. E tava achando que ela tava meio com o freio de mão puxado. Foi meio que estranho, ela tá meio Gente, você não tava assim nessa vibe no outro vídeo, não. Eu acho que achei sim, eu cheguei a comentar isso. Agora, gente, hoje ficou muito claro que não dá pra sair nada dali não, que ele realmente não tem condição. Porque eu até pensei assim quando ele escolheu ela, aprovado, porque a gente falou que era um teste, né? Ana Cláudia acabou de acabar com a minha água, tá? Eu gostaria de deixar isso registrado aqui pra vocês, Brasil. Acabei com a água não tem aí. Tá? Gostaria de deixar isso registrado aqui. Denúncia. É que eu tenho a minha que eu esqueci. E aí, eles foram pra piscina, a Jin-young entrou na piscina e ele ficou na beiradinha. E aí ele começou a falar que ele queria fazer a cultura crescer. E aí mostrou que ele perguntou pra ela qual era o sonho dela, ela falou de ter uma família, de ser uma esposa que chegasse junto, de poder ter filhos, de poder ajudar o companheiro, toda românticazinha. E na boa, parece ter até a vibe dela mesma, ela parece ser uma pessoa que quer ser companheira mesmo. Ele começou a falar sobre cultura, que ele quer fazer a cultura crescer, que ele quer fazer a cultura crescer. Eu não entendi nada daquela de cultura, gente. Foi o que o Comentas falou, ele quer se tornar uma figura histórica, ele quer ser aquele cara que elevou a cultura coreana e levou para outros lugares do globo. Entendeu?
Ele quer ser um fenômeno do K-pop ou coisas do tipo. Pode, com certeza. E aí, mas às vezes a gente vendo o vídeo deles reagindo, dessas bandas de K-pop reagindo às coisas, tem uns ali que parece muito Terruan, vibezinha Terruan total. E aí, a Dion fala pra produção, né? Desculpa, gente. Parece que ele gosta de falar do trabalho dele. E aí ela fala sobre objetivos pessoais, e ele fala que passar a vida com a cultura e os amigos que ele ama, que ele sente que de alguma maneira vai ficar solteiro por causa desse sonho dele. E ela fala, se você tá afim de alguém, ela falou pra produção, você não vai dizer que acha que vai ficar solteiro. Enfim. Por que ele foi no programa? Pra divulgar a cultura? O cara passou o programa inteiro apagado, gente. Quase não tem tempo. Teve até um pessoal que comenta também lá no TikTok, Solteiro e lá Desesperado, que fez uma medição do tempo de tela de cada casal. Cara, eles quase não tiveram tela. Então, assim, se era o objetivo dele, naufragado. E aí vai mostrando, até a cena deles patinando, mostra que num trechinho ele foi bacana, mas em outros trechos ela se sentiu sozinha, porque ele ia na frente, não esperava ela. Na hora de comer, você é bem focado na comida, né? Ele é preciso comer para ser saudável. Assim, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. Aí tu vê que, na verdade, os encontros foram bem ruinzinhos, o pessoal dos comentários, né, os comentários começaram até a desconfiar se realmente ela não estava querendo dar uma enxotada nele e a gente pudesse ter entendido errado. Ela chega a perguntar para ele se ele tinha mais alguma pergunta, ele falou que não, que se ele tiver, ele pergunta. E ela fala para a produção que ela não sabe se ele está interessado mesmo, se isso é verdadeiro, porque ele não pergunta nada sobre ela, ele não fala sobre ela, ele não deixa ela falar, é só ele. Mas depois também vai mostrar, no dia seguinte ou 2 dias depois, que ela está na cama dele e ele está lá sentado conversando com ela. E já mostrou também nos próximos episódios lá, que ela vai chamar ele na chincha do tipo, eu não sei se tu tá afim de mim ou não, tu não pergunta sobre mim, tu não demonstra interesse, enfim. É isso que tem pra falar sobre eles, tá? Ele realmente é um cara muito centrado nele. E como ela é a pessoa que tem mais paciência dessa história toda, acho que nenhuma dessas meninas daria pra ele a paciência, a atenção que ela consegue dar pra ele, não. Não. O Jong-soo escolheu a Hyojin, ninguém entendeu nada, e aí ele falou que apelou pra covardia mesmo, porque ele escolheu a Hyojin pra não ter que se comprometer com ninguém. Nem com Hailin, nem com Hee-jin, nem com Xian. E também não dá falsas esperanças pra ninguém, porque ele tá afim da Xian, ele já decidiu a vida dele. Embora ele não tenha falado pra ela ainda. Erro dele. Inclusive, ele já falou pra todo mundo, menos pra ela, porque ele vai falar. Se você tá esperando que alguém conte pra ela, mas o pessoal não é muito fofoqueiro, não. Hein? E aí, quando eles estão no helicóptero, inclusive, eles ficam do lado, e aí ele fica olhando pra ela, ele fala pra ela se divertir, coisas do tipo. E aí, quando eles estão conversando, o Jong-soo fala pra Hyojin que ele queria muito ir pro paraíso, porque ele estava muito confuso, e ele na ilha com as garotas, toda hora conversando com as pessoas, ele fica meio perdido, e que aí ele queria ir pro paraíso, que a primeira escolha dele seria Xian, que se ele tivesse ganhado, ele escolheria. Muito legal da parte de falar isso pra Hyojin, inclusive, achei sensacional, né? Mas que era com a Hyojin que ele se sentia mais calmo, e ela acabava ajudando ele a esquecer os problemas, e aí que a opção dele foi se divertir com quem era mais inofensivo. Outra coisa também que a Hyojin deve ter adorado escutar, porque ela disfarça muito bem, né? E aí ele fala que é por isso que ele escolheu ela e que ele escolheu bem. Aí a Hyojin, que tá tomando rasteira da Xian desde o começo da temporada, exceto na primeira escolha que teve, perguntou o que a Xian tem de tão cativante. Né? E aí, assim, ele vai fazer uma lista de coisas. Assim. Só faltou a Hyojin falar, tá bom, valeu, obrigado. Mas ele fala que foi o primeiro paraíso que ele foi, que eles ficaram falando de amor, de relacionamento, que o coração dele ficou acelerado e que ele não esperava que isso acontecesse. E assim, isso eles conversando no carro. Eu também não entendi porque eles estavam conversando no carro. A produção deixou eles esperando lá para eles poderem ir para uma outra parte do encontro. Então boa parte dessa conversa foi dentro do carro, dentro de uma garagem, que não tinha nada de atrativo. Acho engraçado quando ele fala que ele gostou da cara de gato. Ele gosta da cara de gato que ela tem. E quando ela sorri, ela é terna, e quando ela é séria, ela assusta. E que os homens gostam disso.
Adorei. Sei que ela nem gosta disso não, mas enfim. E aí falou pra Yodin que ela é muito divertida, que ele gosta de estar com ela porque se diverte, ele ri, e falou pra Yodin que ela é o umpa-lumpa dele, e que se pudesse encolher ela e levar ela no ombro, e quando quisesse, mandava ela ficar calada, porque ela fala isso, mas se eu ficasse falando muito, que não sei o que, eu pedia pra você ficar calada. E aí foi disso do encontro deles também. E aí vamos pra Xian e pro Junseon. poço de sebo. Gente, Junseon. Gente, Jesus assim, amado. uma coisa que esse encontro serviu para alguns esclarecimentos. mas assim, a gente sempre chama atenção aqui para a questão da diferença cultural, né, que como algumas coisas aqui para o Brasil são mais interessantes do que lá para a Coreia e vice-versa, como as relações são diferentes. Mas assim, da onde os comentaristas ouviram clima naqueles dois, gente? Todos os encontros deles são estranhos. Até o encontro passado só não foi mais estranho porque eles beberam. Até eles encherem a cara, o encontro estava uma pasmaceira, estava um clima horroroso também. Porque a Xian gosta de atenção e o Jong Seo, ele não sabe dar atenção, porque ele não sabe conversar, ele não sabe se expressar, ele não sabe somar 4 frases de maneira seguida. E olha só, uma coisa é o cara ver ser meio brutamonte, mas ele não tem jeito nenhum para tratar com mulher. Ele não sabe como falar com ela, ele não sabe como ser gentil, como fazer um elogio, e ela é um tipo de mulher que gosta dessas coisas. E assim, por mais que ele possa ser diferente, né, atraente, eu acho que esse charme dessa gracinha, no segundo encontro já começou a se esvanecer. Porque uma vez que não é na vida é legal. Aí ela reclamou de alguma coisa sobre ele e falou assim, mas esse é meu jeito. Eu sou assim. Eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá aqui anotado. Mas é porque tu percebe que não é charme. Tu percebe que aquele é o jeito dele, ele não tá fazendo um charme, não tá tentando. Ele não é o misterioso que quer te conquistar. Ele é o chato que não sabe conversar. E ele é um cara assim, fechado. E ele não expressa bem as palavras desarticulado. também. Enfim. Ai, tanto é que ela já tava com cara de quem comeu e não gostou no carro. Aí do nada ele fez um carinho no rosto dela assim. Que acharam incrível. Porque eles acharam que isso era sensacional, porque tava achando o trânsito ruim, então resolveu fazer um agrado. Eu queria muito ver esse povo comentando férias em Floripa. Soltos em Floripa, tu sempre me juntos os dois. Pode ser de férias com ex. Eu queria muito ver aquela galera comentando de férias com ex ou soltos em Floripa. E aí eles estavam conversando e tal, ele falou pra ela que ele ia trazer ela de novo se viesse, não tinha porque ela ficar surpresa. E aí ela falou que teria que pensar. Ela falou meio charme, meio verdade. E aí ela perguntou pra ele quem é... E aí ele pergunta, desculpa, pra ela quantas vezes ela foi pro paraíso. Ela diz que não lembra, mas é porque ela não quis dizer que ela foi em todas as vezes. Eu acho que não teve nenhuma edição isso que acontecesse da pessoa e todas as vezes. Porque ou ela ganhava a prova quando era a prova feminina, ou alguém escolhia ela. Então todas as edições do Paraíso ela foi. Ela não dormiu um dia, eu acho, no inferno. Ela não comeu mal nenhum dia na noite. Pelo menos uma refeição no dia, ela fez uma refeição bacana. E aí a Xian perguntou pro Jong-soo quem ele escolheria se ela tivesse sido escolhida por outra pessoa. Ele falou que seria a Min Seo. Aí ela perguntou por quê? Aí ele, porque eu fico pensando nisso. Aí ela, sério? Aí ele, não sabia? Aí ela falou que não sabia. Aí ele fala, ninguém sabe. Aí ele falou que foi divertido quando foi com ela, mas que no outro dia no inferno ela estava diferente, que ele tentou animar, mas não conseguiu. E ele percebeu que no outro dia ela também não estava tão solta, que isso ficava incomodando ele. Aí ele percebeu que estava pensando bastante na Min Seo e que por isso ele não conseguia se concentrar e por isso ele não conseguiu conversar com a Xian. Foi essa a explicação que ele deu para a produção, só que obviamente Xian vai ficar bolada com isso, né? E ela pergunta para ele se isso vai ficar só no pensamento. Aí ele pergunta por que a pergunta. Ela, não, só perguntei, entre parênteses, porque tu é um idiota, que eu te chamei para vir 2 vezes aqui pro paraíso, tu tá me tratando mal pra caramba, a bebida não tá fazendo efeito, tá falando que tá pensando muito na outra, que antes tu via como uma irmã, mas que agora tá pensando nela de um jeito diferente. Aí corta pro inferno. Ele vai lá e dispensa a garota.
peraí, Ana. Ah, eu já sou assim. É porque uma coisa liga com a outra, entendeu? E aí a Xian chega a falar pra ele, você pode ser mais gentil comigo? Aí ele falou que não tá sossegado demais, ela que tá, deixa pra lá. Aí ela falou pra ele que ia colocar a culpa no cansaço, porque ele teve a prova física lá. Aí ele falou que ele era assim, ele falou, mas que quando a Ana falou, eu sou assim, desse jeito. Aí ele pergunta se tá fazendo alguma coisa de errado. Aí ela fala pra produção que começou a ficar confusa, que não sabe o que ele sente. Aí outra coisa que incomodou muito ela também é que depois que eles terminaram de comer, já falou, já acabamos, vamos. E ela não gosta do jeito que ele fala com ela. Ela acha ele muito ríspido, ela acha ele desrespeitoso. E ele é mesmo, pra eles ele é, e ela não consegue perceber. Ele não consegue perceber isso, né? E aí, quando ela reclama, ele vai pegar lá umas linhas do casaco que ela tá e vai ficar tentando cobrir ela. É que ela reclama de frio. É. Aí ele já joga pela... Pô, tu não traz uma jaqueta, hein? Aí ele não entende também, não entende. Não entende. E aí ela fala que sabe quando ele passa por causa do cheiro do perfume dele, ele falou que não usa perfume. É meu cheiro natural. Mas ela já tava toda boba só porque ele tentou cobrir ela. Que ela também é... bobinha. Aí nisso, eu já tava notando assim, metade do episódio eles outra vez, né? No carro eles estavam de mãos dadas, mas uma conversa... Sabe aquelas conversas de filme de drama, de romance, que no final o casal não vai ficar junto? Aí tu passou o filme todo torcendo por eles, não é o caso aqui, né? Mas no filme tu passou o filme todo torcendo por eles, aí o casal resolve que realmente não tem como eles ficarem juntos. Porque estão eles no carro de mãos dadas, os comentários ficam, eles estão de mãos dadas? Eu já tava quase levantando e andando na cara de cada um dos comentários, menos da Dan-hee, que a Dan-hee é a única que já sacou qual é a do Jong-soo. Que ela também não tá suportando ele, já tava ficando estressada com o Jong Seo, com aquele papo dele também de ser simpático com todo mundo. E aí a Xian pergunta, né, como isso aconteceu, como deles estarem juntos, de repente eles irem 2 vezes pro paraíso. Aí ela falou que aconteceu na hora certa, ele falou que quando ela brincou com as pétalas na primeira ida, aquilo mexeu com ele, ela, você ficou caidinho? Aí ele falou que gostou desse lado dela, e aí ela pergunta pra ele por que ele não segurou direito a mão dela, que ontem ela tinha segurado, e ela falou que gosta de gente expressiva. Aí eu me irritei. Quando ela falou que gosta de gente expressiva, eu me irritei, quase desliguei o programa, não desliguei em respeito a vocês. Porque se tu gosta de gente expressiva, tu não escolhe o Jong-soo, gente. Até o Tae-hwan tem mais expressão, até o Hong-sun, que é aquele novato. Até que uma concha na praia. Gente, o Hong-sun teria mais expressão. Eu até apaguei a foto dele do arquivo de edição de vídeo, porque eu nem falei dele no último vídeo, mas até ele já foi mais expressivo do que o Jong-soo. Pelo amor de Deus. É fato. Gente, assim, é chato quando você assiste um reality, você pega ranço de um participante, ainda mais de relacionamento, cara, porque assim, ele não tá trazendo nada, ao contrário, e aí você gasta, de novo, um tempo enorme, até que os episódios foram um pouco menos agora, acho que o primeiro foi 1h13, outro 1h14, mas você gasta 40 minutos com o casal pra não ter nada. Você baixa o liquidificador, não dá 5 minutos, assim, gente. É muito por culpa dele, tá? Porque a Xian, quando ela tá na tela e ela tá tentando, né? Ela tá animada, ela faz render. Ela conversando no inferno com o pessoal, ela rende. Ela fazendo as provas, ela rende. Ela com o Theo rende. Ela com o Jong-soo rende. É só com esse cara que não rende. Agora, eu não sei que aconteça alguma coisa a mais que a edição não mostre pra gente. Igual foi no caso do Tae-hwan, que a gente estava achando que tinha alguma coisa legal nele, não tinha mesmo. A gente está achando que, de repente, na próxima edição vão mostrar alguma coisa. Mas o que foi nos mostrado é um saco. Sim. Um saco. E aí, de novo, a gente sempre fala aqui, a gente gosta de falar, a gente está falando do que foi nos mostrado. E no que nos foi mostrado até agora, está um jogo. Vou te falar, para mim, está sendo a edição mais difícil de acompanhar por causa desse cara. Uhum. E aí, daqui a pouco, você vai ver ele com
come em Seul. Gente, pelo amor de Deus. E aí ele pergunta pra ela onde se acha a gente, onde se aprende a ser expressivo, ou coisas do tipo. Aí ela conversa aí ele conversa que falou que raramente falou te amo pra alguém, que ele é mais de agir do que de falar. Ela falou que seria bom fazer os dois. E aí ela falou que ela ficou bolada lá, ela não comentou, mas deu pra ver que ela ficou bolada. Ela comenta com a produção, na verdade, eu acho. Porque ele falou que eu te amo poucas vezes na vida. E aí, é porque a gente mudou a ordem, né? Agora a produção foi mostrar os outros encontros. Mas já juntando, o Jong-soo e a Xian chegam num bar lá, e eles estão brincando num flipper, e o Jong-soo e a Hyojin chegam. E assim, cara, chegou a ser vergonhoso pro Jong-soo. Foi constrangedor a situação do encontro do Jong-soo com a Xian em relação ao Hyojin e o Jong-soo. Eles primeiro conversam, né? Eles lembram que na verdade tinham invertido os primeiros casais que tinham ido pro paraíso e tal. A Hyojin brinca, né? Falando que o Jong-soo quer colocar ela num potinho, porque aí ele fala que ela é um palumpa dele, porque diverte ele. Aí o Hyojin fala o Jong-soo fala que a Hyojin é incrível, o Jong-soo concorda, a Xian fica bolada com isso. Porque tá acontecendo o que ela gosta. É o tipo de... O Jong-soo, ele não consegue ser gentil, nem ser garantiador, romântico. E querendo ou não, o Jong-soo é isso que ela gosta. É exatamente o protótipo que ela gosta. Ele elogia, ele te bota pro alto, ele ajuda, eles foram jogar ele interage sinuca, com você, ele briga contigo, e assim... Ele te zoa, mas te dá moral. Entendeu? É bem mais divertido. Aí o Jong-soo, né? O Jong-soo ia explicar... falar, é uma pena que eles tiveram só um encontro no paraíso. Vamos ver, né? De repente. É uma pena, porque assim, eles renderiam muito mais, mas porque o energúmeno do Jong-soo acaba não sendo claro sobre o que ele sente, sendo reticente pra Xian, ela acaba indo pro outro bobalhão. E aí, eles foram jogar sinuca, cara. O Jong-soo, desculpa, com a Hyojin se divertindo, rindo, brincando. A Hyojin falou que nunca tinha jogado, mas eu acho que ela armou. Eu acho que ela sabia jogar e fingiu que não sabia. Porque ela falou que só tinha jogado 3 vezes. E assim, cada vez que o Jong-soo elogiava a Hyojin, a edição mostrava o Jong-soo dando uma patada na Xian. E Xian com olho de gato mal. E Xian bolada, assim. Xian super constrangida. Se a Xian pudesse, ela ia embora dali. Ela chega a falar pro Jong-soo em dado momento que o nome dela não é Ei, que ela não tá mais aguentando a situação. O Jong-soo chega a falar pra Xian que ela tá desanimada, e ela só dá uma risada assim quando estão conversando. E aí ela fala com a produção, que ela já estava chateada com o Jong-soo, e aí quando viu o Jong-soo conversando com a Hyojin, aí que ela lembrou do primeiro encontro. Enfim, foi a arapuca que a produção armou pro Jong-soo perder a Xian, essa daí, tá? E aí eles voltam no carro, então, os dois, a Xian e o Jong-soo, e ela falando que o paraíso é importante mesmo, que é crucial. Ele concorda, mas não sacou que ela já estava se despedindo dele ali, né, que já era ela começando a falar para ele que não ia rolar. Aí eles vão pro quarto, quando ele fala alguma coisa lá, ela vira a cara para ele pergunta para ela, quer tomar banho? Ela fala, vamos conversar. Aí eles continuam conversando alguma coisa lá, ele fala para eles continuarem depois do banho, e ela pergunta para ele como está sendo o segundo dia no paraíso. Cara, ele demora tanto a responder, e a edição também já estica, que os comentaristas acham que ele dormiu. Eu pensei que tivesse dormido, eu falei, dormiu? Eu até anotei aqui, dormiu. Aí depois eu apaguei, porque ele fala que não dormiu, e aí a Xian pergunta se tinha valido a pena a segunda ida no paraíso, ele fala que vai... Cara... Ele fala que foi decepcionante. Existem 1000 e outras maneiras de falar, pô, acho que a segunda vez a gente estava com uma expectativa muito grande, a gente aproveitou pouco. Não falar que é decepcionante. Aí ele fala, foi decepcionante,
nós não conversamos. Aí a Xian, verdade. Primeiro, pra ser sincero, eles estavam cansados. Mais ele do que ela. Sim, porque assim, foi muito cansativo. Você pensar que ele lutou com aqueles homens todos, fez uma força danada. Sem falar que assim, eles estavam nessa batida de vai e volta. Ele também já foi preso várias vezes. Ele tinha acabado de ir, bebeu, tinha enchido a cara, dormiu pouco, porque eles ficaram conversando até de madrugada, acordou cedo pra voltar pra Ana, coisa. Então ele tava realmente cansado. Ana, o Jong-Soo lutou a mesma quantidade de vezes que o Jong-Soo. É, mas acho que ele tem energia baixa mesmo, né? É porque ele tá sempre naquele clima de pressão baixa. Entendeu? E aí ela fala... Eu pensei uma coisa agora, mas eu vou ficar quieta. É melhor. Então, pô, pra tu pensar que é melhor ficar calado, Deus é Graças pai, a Deus Deus, agiu. Sim, Deus agiu, Deus eu agiu. ia perguntar uma coisa pra vocês. Não, mas eu vou vamos perguntar, curtir não. esse momento. Deus É. agiu. Escreve aí que você acha que eu pensei. Cuidado, gente. Eu não quero que esse vídeo tenha problemas no YouTube. E aí ela fala que hoje foi um dia importante. E aí ela fala pra produção que não sabe como se sente, pra ser sincera, que fica achando que ele não tá mais afim dela. E que talvez seja o cansaço mesmo, que ela está tentando pensar que foi isso. E aí ela fala que... Desculpa, isso ela falou pra ele, não foi nem pra produção. E aí ele fala que ele acha que ele se esforçou sim, mas que ela achou que ele estava cansado e isso incomodou ele. Incomodou ela. Ela fala que a vibe dele estava diferente. E aí ela, no meio da conversa, ele fala que usar palavras não é a praia dele. Que ele é de fazer. Entendeu? Faz muito. Aham. Aí ela falou que só faz muito. Sedutor, gostosão. Bebe a garota e vai deitar com ela depois. Gostosão. Faz muito. Ela falou que só quer saber como está se sentindo. Ele falou que estava bem. Ela então falou assim: então seja gentil comigo. Entre parênteses, idiota. Aí, esse é meu jeito. E pergunta pra ela quando que ele foi gentil. Aí ela fala que ontem ele tinha sido. E aí ele fala pra ela que não acha que um relacionamento sério nasce do nada. E ainda mais um romântico. Ela fala: sim, mas no relacionamento você se compromete. E aí ele falou pra ela, e aí ela fala pra ele: se cobre aí, porque ele já tava de novo armando de ficar lá mostrando os sensualizando mamilos. pra ela falou: se cobre aí. Cobre seus mamilos, garoto. Enquanto isso, lá no inferno, tava todo mundo que Enquanto sobrou lá isso. conversando. E aí eles estavam lá num climinha amistoso e tal. Aí o Dong-Hu falou que eles iam ajudar a Min-Seo a ganhar uma prova pra ela poder ir pro paraíso. E aí nessa conversa ela fala que ela achava que tinha que ser segredo, que eles tinham escolhido para ir pro paraíso. O Dong-Hu fala, não é segredo, você só tem que tomar cuidado para definir se você quer falar ou não. Aí ela, eu achei que fosse segredo. Ele, não, por exemplo, aí quem te interessa? Aí perguntou pra Hee-jin. Hee-jin na mesma hora, Jong-Hun. O Jong-Hun não viu nem de onde veio. Parecia um siricato. E falou, e vou continuar escolhendo. Aí o Dong-Hu fala, eu não sabia. Como assim? Ela culpa minha, não deixei claro isso pra Aí você. ela falou que... Não, desculpa, na verdade foi o Jong-Hun que falou que não sabia, e o Dong-Hu perguntou como, aí a Hee-jin já falou, não, a culpa foi minha, eu que não deixei claro, que não sei o que. Jong-Hun tomou uma atitude que então vamos lá, ninguém nesta temporada tomou e falou, então, Hee-jin, vamos conversar. Vamos lá, mulher. Os comentaristas só faltaram levantar, mas todo mundo quase tocou o hino coreano em homenagem a ele. E aí ele falou pra ela que ficou grato e feliz com o que ela falou, e falou que sempre que a vê acha que ela é linda e que ele fica caidinho por ela. Aí a Regina já mandou logo seja sincero, porque eu acredito nas pessoas e não quero que você seja igual o Dong-Hu. Não fica aqui me engabelando. O Jong-Soo. Sobrou pro Jong-Soo que tava lá no paraíso. Ou seja, não fica me engabelando, não me conquiste se você não quer nada comigo. É isso aí. E aí ele falou da roupa dela, que fica reparando as roupas dela, mas que é difícil. Ele conseguiu puxar assunto com ela, ela falou que ela podia puxar, ele falou, não, agora não tem mais problema, agora está de boa. Porque agora ele já sabe que agora eu tô armado. O freio de mão do carro tá solto. Exatamente. Né? Então ele já... Ele tá pronto pro bote.
E aí cada um da sua maneira falou que eles vão se escolher até o final para as próximas oportunidades de ir pro paraíso. Né? Se tiver ainda mais alguma, né? É. E aí a Heilin chamou o Dong-Hu para conversar pra... não é nem tristeza, é que eu tô tentando... pra raiva de Arin, né, que ficou lá conversando com quem sobrou, que foi o Theo e a Hee-jin, que tinha voltado, a Min-seo, né, e falam que ela não consegue conversar, porque quem tá no quarto tá de olho no Dong-Hu, e aí ela não consegue conversar sobre o que ela sente, e que eles já tinham conversado mais cedo, a Hailin e o Dong-Hu, pra que ela tava indo de novo, se ele tinha cortado ela ou não, se ela tava insistindo. E aí a Hailin pergunta pra ele se tá tudo bem ele ser sequestrado se ela ganhar. Aí ele fica calado, né, assim, com aquela cara dele, ela está dando aquele sorriso, ele, que sorriso? Aí ele fala, nunca conheci alguém como você, direta no que quer. Aí a gente continuou falando, lá ela brincou e falou, deixa você dormir na minha cama. Os comentaristas acham que isso de alguma maneira vai criar alguma confusão na cabeça do Dong-Hu. Mas assim, o Dong-Hu, gente, ele só tá sem graça. Ele não tá afim dela, ele só tá sem graça. Acho que ele não sabe como fazer, responder, né? porque ele fica com medo de repente falar alguma coisa e ser grosso, dar um fora nela. Acho que às vezes fica pensando assim, onde aconteceu isso? Pode ser. Peraí, eu vou responder isso como, porque... De onde que isso começou? Como isso começou? E aí Arin, Arin, quando eles voltam, né, a Hailin vai beber água, o Dong-Hu senta lá na mesa, e aí a Arin fala que era uma conversa muito longa, e o Theo mandou eles irem conversar e eles foram. Vale dizer também, né, que a Arin comentou das coincidências que eles descobriram durante o encontro, que eles trabalhavam no mesmo lugar, que eles moravam no mesmo bairro, que os pais moravam no mesmo bairro, e aí a Min-seo e o Theo acharam que era o destino. coisa linda. E quando a Arin, então, vai conversar com o Dong-Hu, ela já começa assim, vocês conversaram mais cedo, tipo, pra que vocês ficaram conversando, gente? Pra que tá dando tanta trela pra essa mulher? É basicamente isso. Não, larga meu macho não, porque eu tava falando com o cara. Mas é basicamente assim, por que tá dando tanta trela pra ela ainda? Qual a tua dúvida do que tem que fazer? E aí ela fala pra ele que queria saber do que eles conversaram antes de dormir. Foi. E aí ele não disse o que ela falou. Foi. Que acho que foi até algo meio sensato da parte dele, mas que ele ficou mais calado escutando, o que também foi uma verdade, né? E a Arin fala pra ele que na verdade não quer saber o que eles conversaram, ela só queria deixar claro pra ele que ela continuava pensando nele durante o dia depois do paraíso, né? E aí ela ficou olhando pra ele ficou olhando pra ela meio sem graça assim, aí ele, que? Aí ele fala, nós podemos ir dormir. Ela falou, ele, não quero. Se estou passando essa sensação, não é minha intenção, podemos ficar aqui, não é isso. Ela, não, é que eu tô com sono. Ele, então vamos. Então, assim, ele vai ficar com a Arin, tá? O casal ali é a Arin. A Hailin vai com ele pro paraíso, a gente já vai dizer porquê, mas acho muito difícil mudar alguma coisa. No dia seguinte, a Min-seo vai conversar com as garotas e fala que não vai desistir do Jong-soo, porque eles foram pro paraíso, né, o Jong-soo e a Xian, para se resolverem e tal, mas que existia antes algo entre eles e que ela queria confirmar isso. Nisso a Xian já tinha voltado do paraíso, e aí ela resolveu ir pro quarto delas falarem como tinha, para conversar com a Hee-jin, como tinha sido o encontro e tal. A Min-seo tava lá, ela começou a reclamar de algumas coisas do Jong-soo, e a Min-seo falou que ele era igualzinho com ela. O jeito de não falar, o jeito de ficar toda hora ei. Isso de alguma maneira foi criando uma certa esperança na Min-soo, porque ela viu que ele tratava a Xian no mesmo jeito que tratava ela. E aí a Xian, inclusive, vai falar pra Min-soo que no encontro o Jong-soo falou dela, que estava pensando nela, que via ela como uma irmãzinha, mas que estava vendo ela de um jeito diferente agora. E a Min-soo fala pra Xian que ele perguntou pra ela se ela queria ir pro... Pô, vai sair barulho de vento pra caramba nesse vídeo agora. Mas que ela queria saber se ela queria ir pro paraíso. Daquela vez, a Xian regalou um olho, ela, sério, as garotas já tinham até se despedido de mim, porque eu contei pra elas. Aí a garota balançaram a cabeça, confirmando. E aí ela falou também
deles conversarem sobre beber uísque, essas coisas todas. Eu sei que essa foi a pá de cal, tá? Pode ser que a gente esteja muito enganado, mas essa foi a pá de cal nas chances do Jong-soo com a Xian, tá? E aí teve a prova lá, que as mulheres foram pra piscina, tinha uma boia no meio, elas tinham que empurrar a concorrente na água para vencer. E aí a primeira disputa foi uma tripla, que foi a Arin com a Xian e a Hee-jin. O Theo torceu para a Xian. A Hee-jin e a Xian ficam um maior tempão, elas chegam a parar uma hora lá para poder respirar. A Hee-jin brinca, uma hora falando, tenha piedade, espere, por favor. E aí empurrou. Eu sei que demorou um bom tempo essa disputa, mas a Xian ganha, tá? Yeojin disputou com a Dion também, demorou bastante essa luta. A Dion chegou a fazer cosquinha de zoação, a Yeojin fez também, e a Yeojin acabou ganhando. E a Min-soo disputou com a Helin, e aí a Min-soo tava lá, né, fazendo força, ela gritava, não vou cair! Não vou cair, que não sei o quê! O Jong-soo dando dica pra ela, a Xian bolada com ele dando dica pra ela, mas a Hailey ganhou. E aí quando foi ter a final, né, a Arin já falou pro Dong-Hu, divirta-se, eu estarei aqui esperando. Porque ela já sabia que a Hailey ia levar ele, porque as três que fossem pra final poderiam ir pro paraíso. Só ia definir a ordem, né? Igual foi a dos homens. E a Xian venceu. Gente, o que é a Xian nas provas? Essa menina tinha que ir pro Big Brother. Porque essa menina espero ela no Batalha dos 100. Tenho certeza que ela vai sair muito bem. Mas ela não tem um perfil de Batalha dos 100, não. Cara, mas ela é muito forte. Ela luta muito. Ela ganha tudo. É porque assim, a gente no último vídeo, e os comentários também, criticamos muito a Xian, né? A thumb, inclusive, do vídeo passado foi uma brincadeira com a Xian. Os comentários pegando pesado também na Xian, pegando pesado no mesmo nível que a gente, né? Assim. Mas, cara, assim, o que a gente pode fazer? O que ela pode fazer se chegar na hora da prova ela vai lá e ganha? Ela vai desistir? Ela falou lá quando ela se apresenta, ela fala que ela é competitiva. Ela não vai deixar de disputar porque tá indo direto. E, de certa forma, ela é um personagem muito curioso, realmente diferente, porque ela é muito bonita. Ela é inteligente, ela é interessante, ela fala bem, ela é articulada, ela é divertida. Então, assim, cara, ela é um pacote completo, cara. Difícil, cara, é difícil. Por isso que ela é a dona da temporada. Então, assim, porque quando vai pro paraíso, mostra a Xian no paraíso. Quando tem uma prova masculina, alguém ganha, escolhe a Xian. Ela, se ela fosse homem, ela é um macho alfa. Quando é a prova no paraíso, quando é a prova pro paraíso, ela aparece mais tempo, porque ela é a que ganha a disputa. Aí ela vai pro paraíso de novo. Eu nunca vi ser como aquele. Ela é um unicórnio. Peraí, Ana Cláudia, tu também tá exaltando. Não, Xian é um unicórnio. Tu conheceu quantas Xian na vida, além de mim? Então ela não é unicórnio, né? É raro? Então tá. É raro. Aí o Theo, que tava sacando que tava na hora Tadinho do Theo. Né, de tentar tomar uma... Pra ela passar as férias, né? Chamou a Xian pra conversar. E aí eles foram conversar. Aí ela falou, só faltam 2. Eu te pressiono? Ela, não. Já falei pra todo mundo, inclusive, que você nunca me pressionou. E aí ele perguntou, como estão seus sentimentos pelo Jong-soo? Aí ela, é difícil falar disso com você, mas prefiro que saiba de mim. Aí nisso, ela deu uma risada sem graça assim, o olho foi ficando cheio d'água, ela foi virando pro lado. Não me pareceu teatro, tá? Me pareceu que realmente ela tava tendo que lidar ali com as sensações dela. E ele perguntou de novo se estava pressionando. Ela balançou a cabeça dizendo que não, ele perguntou se ela ainda gostava dela. E falou que ela precisava dizer a ele porque ela sabe que ele gostava de sinceridade. Ele falou, se eu for sua terceira opção, eu deixo pra lá, mas se eu for sua segunda ainda, e fez uma cara de que ia continuar. Cara, ela começou a chorar, ela não segurou, começou a chorar e aí falou pra ele que pra ela era o Jong-soo. E aí fala, não, entendi, então eu sou a sua terceira opção. E aí ele pergunta pra ela, meu flerte com você, eu te deixei desconfortável em algum momento?
Aí ela falou que não, e assim, isso, gente, ela chorava. E fala pra ele, eu mergulhei de cabeça, sabia que podia sofrer. Aí ela falou, não, você só mostrou seus sentimentos, mas nós não fomos para o paraíso muitas vezes, e o que os olhos não veem, o coração não sente. Basicamente foi, eu passei pouco tempo contigo. Toda hora eu tava indo pro paraíso. Podia ter escolhido ele? Podia ter escolhido ele. Né? Mas, realmente, eles tiveram pouco tempo para solidificar alguma coisa ali. E ela poderia escolher ele para ir agora. Uhum. Mas aí ela também evitou algo que a gente vem falando nos outros vídeos. Pra que vai confundir mais a cabeça, cara? Dela e dos caras. Entendeu? Já sabe que não é o John Seo. Desculpa, o John Su. Já sabe que não é o Theo mesmo. Já sabe que o Theo Libera o é a cara. terceira opção. Vou lá. E aí eu acho que ela vai com o Jong Seo, né? Jong-Soo. É Jong Soo. Eu acho que ela vai com o Jong-Soo. Qual? O cabeludo? O cabelo mais curto. Ah, então, é Jong Su. porque, Outra é Jun-Seo. porque... O cabelo é Jun-Seo. É porque o John Seo, o Seo fala de Sul também, né? Então... Não. Um é Jun-Seo e o outro sim, é mas Jong-Soo. o Seo, eles acabam falando de Sul também. Eles não falam separado do Seo, eles ficam falando de John Soo. Ah, tá. Então, se você reparar no vídeo, eu tô falando de John Soo também. Pra tentar fazer... Mas não dá, é impossível falar essa língua também. Tô irritado. Percebe-se. E aí ela fala que se sentiu atraída por ele, sim, mesmo, né, ou seja, ela não quis dizer, eu não fiquei te enrolando, eu realmente me senti atraída. E aí fala pra ela que não tem que se desculpar, que no mundo real ele se declara mais rápido para as pessoas mesmo, mas que ele não se apaixona fácil. E que depois ele ficou tentando entender o que estava acontecendo e viu que estava tratando ela igual ao primeiro amor dele. Que ele gostou dos momentos que eles passaram juntos. Aí nisso ela foi chorando mais, foi rindo e dando tapa nele. E aí ele falou pra ela, quando pensasse nele, pensa em alguém que tinha um coração puro e que tratou ela como um primeiro amor. Aí nisso, mais choro. Aí ela fala, por isso que eu tô assim, porque... Ela quis dizer, cara, basicamente foi o seguinte, né? Cara, você fez tudo certinho, você me tratou muito bem aqui, só que a gente acabou tendo pouco tempo junto. E aí acabou não rolando. Inclusive ela vai lamentar pra ele, né? Ela vai falar, a gente passou pouco tempo junto no inferno, Mas ela também infelizmente. passou pouco tempo com o Jun-Seo. O Jong-Soo. O que ela vai escolher agora? Olha que foi o primeirão que marcou ela, né? Exatamente. Exactly. E aí nisso, Theo acaba a participação dele, né? Tchau, Theozinho! Porque ele vai estar lá, mas acho muito difícil alguém escolher ele pra alguma coisa e ele resolveu escolher seria alguém. absolutamente falso. Então... E aí Min Seo é encorajada pelas colegas a irem conversar com o John Soo. Eu de novo, gente, o chato. E aí ele fala pra ela, você deve estar chateada. Aí ela, Nós estou. também. Aí Delta fala assim, pô, ela e todo o resto aqui. Se tu soubesse como Todos nós estamos de saco cheio do assim. Aí ele fala pra ela, você devia ter ido pro paraíso. Aí ela fala, ela falou que tentou, que se esforçou nas provas. Aí ele fala, eu te dei dicas. Aí ela, que dica, o quê? Você falou pra pegar a perna, tinha que empurrar a pessoa. Aí ela fala pra ele que ele foi muito no paraíso, que deve estar mimado por causa disso, e falou pra ele que ele não precisava ir mais. Ele foi também umas 3 vezes, né? 3 ou 4 vezes. Ele foi na primeira semana, e depois foi o Theo, depois foi quando elas foram conhecer os caras novos, e depois ele foi umas 2 vezes seguidas. E aí ela perguntou pra ele por que ele foi conversar com ela antes de ir pro paraíso, perguntando se ela queria ir pro paraíso, pra chamar a Ou seja, Xian. porque você me iludiu, seu bobalhão. E aí ele fala que também conversou com a Xian, ela, Aí daí? E aí, inclusive, falei pra ela que eu tive ela como uma irmã, antes, mas que estava confuso. Chato. E aí, ela me ensinou já toda ficando iludida de novo, tadinha. Até eu penso aqui, gente, será que ele vai voltar pra ela no final das contas, que não sei o quê? Aí ele fala, escolhi a Xian porque gosto mais dela e aceitei meus sentimentos, e meu medo agora é fazer tudo por ela e não ser suficiente. Cara, porra, pra que tu vai falar isso pra mim, senhor? Por quê? Pra quê, cara? Por quê? Pra quê? Fala, pô, senhor, realmente, eu fiquei confuso, mas vi que realmente a nossa relação aqui o carinho que eu tenho por você é um carinho de amizade, é um carinho fraterno.
Pra que falar que gosta mais da outra? Pra que falar que agora tá com medo de não ser suficiente que vai fazer pra outra? Pô, pelo amor de Deus, entendeu? Pra quê? Pra quê? A minha senhor também, em vez de levantar e ir embora, eu acho que ela quis tentar entender o que tinha acontecido Ela ali. tinha que ter feito, valeu. É. Tá bom. Mas tá não bom. fez, Foi, né? Tchau, beijo. Aí ela, você ficou confuso depois que voltamos do paraíso? Aí ele, sim. Aí ele falou, não queria comparar, mas foi melhor. Aí percebe. Aí ele falou várias coisas que ele achou que tinha sido melhor do que com a. Peraí, mano. Do que com a Iodin. Aí ele fala, aí percebi que a comida era melhor e que foi mais divertido. Cara, tu dizer que pra uma mulher que tu percebeu que ele tinha achado o primeiro encontro dela, o segundo encontro com ela melhor do que com o primeiro, porque a comida era melhor, não tem noção de como é ser desrespeitoso, de como jogar a pessoa lá pra baixo. Não, seu encontro foi melhor porque a comida era melhor. Pô, gente, é sério isso? Ai, meu pai. Por quê? Por quê? Por que você tá fazendo Aí isso? ele falou, não, você também é mais divertida. Pô. Aí ela falou, né, que ela só foi no paraíso com ele, acabou não conversando com os outros caras, não conheceu os outros direitos. Aí falou, Ficou presa a ele. Aí ela, então a situação continua a mesma, vou continuar escolhendo você. Aí eu quase me derreti no sofá depois disso. Não quero te colocar pressão. Aí ele, não colocou. Só tô falando, não colocou não, porque independente do que tu sente, eu tô afim da outra, então. Tô cagando pra você. E aí ela falou pra ele continuar pensando nela e pra não ficar constrangido quando ela estivesse perto. Ele, não, pode ficar tranquilo, que não vou ficar constrangido. Aí ela pra produção, eu sinto amor e ódio. É amor e ódio que eu sinto. Eu sinto ranço. E aí, só pra dizer o que aconteceu, o Jung Seo foi conversar com o Jong-soo pra dizer que vai continuar insistindo na Jung Seo, tá? Na Jong-soo. Na Sian. Desculpa, na Sian, apesar de não ter se declarado pra ela ainda. E aí a edição termina, as três lá, né? A Xian, Hailin e Yodin tendo que dizer com quem que elas vão pro paraíso, só que corta antes da Xian dizer o nome. Tá? A única coisa que aparece é a Xian dizendo, devo ir com alguém gentil ou seguir meu coração? Minha filha, ou seja, devo ir com Jong-soo ou com Jong-soo? Minha filha, Jong-soo pra quê? Vai a terceira vez pra quê com Jong-soo, gente? Vai pro Jong-soo. Jong-seo. É porque eles estão chamando de Jong-soo, eles Fala assim porque a gente consegue diferenciar melhor. Não pronuncia, porque tem alguma coisa diferente nessa pronúncia que tem que ter. Senão porque a gente é um Jong-soo, outro é Jung-soo. Jong-soo. Jong-soo. E o outro é Jong-soo. Não, um é Jong-soo e o outro é Jong-soo. Jong-seo. Tá, mas eu falo Jong-soo. Vai estar a fotinha aqui do lado de qualquer forma. Exatamente. Não fica confusa, gente. Pra que tu vai com Jong-seo, com Jong-soo, com aquele paspalho lá, gente? Bobão. Vai resolver a tua vida, tu já dispensou o Theo, entendeu? Se era pra ficar na dúvida, era pra ficar na dúvida entre o Theo e o Jong-soo. Tá tão maravilhosa, menina. Entendeu? Pra quê? E aí é isso. É isso aí, gente. Você chegou até aqui sem se inscrever no nosso canal? Se inscreva. Em breve a gente vai comentar os últimos episódios de Solteiros Mais Desesperados. E já estamos em contagem regressiva para Casamento às Cegas, 8ª temporada, Estados Unidos, que vai estrear dia 14, no Dia dos Namorados lá dos Estados Unidos. Dia de São Valentine. A gente vai estar... São Valentine. A gente vai estar aqui comentando com vocês. Estamos ansiosos para essa temporada que já está dando o que falar. E nem começou. E eu quero ver se eu faço um resumo aí dessa semana e posto um shortzinho para contar o resumo das polêmicas já antes do início da temporada. Lembrando também que a gente está fazendo uma série de vídeos sobre os filmes que estão concorrendo ao Oscar de melhor filme. Então, essa semana já saiu o vídeo de A Substância, saiu um short lá falando da Netflix largando a Gascon de mão, por causa das polêmicas que ela estava envolvida, e essa semana ainda sai vídeo sobre A Substância, tá? Então, não, desculpa, sobre A Substância não, saiu e vai sair sobre o Wicked. Então, vai lá assistir depois, vai dar aquela moral. Valeu e até a próxima.